Oi, gente. O André Rizek, do Sport TV, detonou com a fala do pilhado, uma fala, como bem diz o André Rizek, ignorante. Eu vou contextualizar para vocês antes de mostrar o vídeo do André Rizek. Bem, o pilhado fez esse vídeo aqui, que eu não vou mostrar de novo, em que ele critica duramente os jogadores da seleção francesa, chama eles de hipócritas por estarem apoiando as iniciativas da esquerda contra a extrema-direita lá. Só que, como vocês vão ver, eles estavam defendendo o próprio direito deles e dos pais deles de existir, de serem cidadãos franceses. Eu, inclusive, fiz um vídeo que já está com mais de 55 mil visualizações, sugiro que vocês assistam, que eu mostro a hipocrisia do pilhado, que disse que não mistura política e futebol, numa entrevista poucas semanas atrás, e ele literalmente misturou política e futebol. Eu mostro a hipocrisia do pilhado em todas as cores. Isso está repercutindo. E o André Rizek, ele não apenas vai detonar o pilhado, mas vai detonar também a atitude dos jogadores da seleção argentina que cantaram uma coisa absolutamente preconceituosa contra os jogadores da seleção francesa. Vamos ver a fala do André Rizek e depois eu vou tecer uma série de comentários e vou também contar uma história que eu presenciei, uma coisa que eu presenciei quando eu estive na Argentina, no estádio do River Plate. Uma atitude preconceituosa que me revoltou, que revoltou todo mundo que estava comigo na época e que nós nós protestamos contra os organizadores lá da nossa visita ao estádio do River Plate. Vamos ver a fala do André Rizek e depois eu vou tecer alguns comentários. Muita gente se informa sobre cultura geral, geopolítica, muitas vezes motivada por aquilo que acontece no futebol, né? Tão fanático por futebol que se informa por isso. Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo foram lacrar e perderam da Espanha, tomaram gol do Lamine Yamal. Não tem nada a ver com lacração isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Eles estavam combatendo um grupo classificado pelo próprio Comitê de Política de eleitoral da França como extremistas, que dizia abertamente que não reconhecia aqueles atletas, filhos de imigrantes, como franceses, que queria a extinção deles como cidadãos franceses. Eles estavam lutando pela própria existência, pelo direito de existir. Não é uma briga de direita e esquerda, porque é zero problema ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma disputa política que querem dois grupos, campos que querem o bem comum e têm caminhos diferentes para chegar no bem-estar social, pensam de forma diferente. O problema é você ser um extremista, como era esse campo político da França que falava abertamente que era contra a existência desses atletas. E essas pessoas chucras aqui no Brasil, que não entenderam que estava em jogo, acabaram comemorando que eles foram eliminados por um gol do Lamine Yamal, que é filho de marroquino com uma mãe de Guiné Equatorial, ou seja, que representa justamente a luta dos jogadores franceses. É a gente que não entendeu nada, a gente muito chucra, muito ignorante. Que não entendeu o que estava acontecendo com os jogadores da França. Jogaram muito mal a Eurocopa, mas não tem nada a ver com a luta que eles tiveram por existência, por existência. E aí vem os jogadores da Argentina e cantam isso. Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês. Um grito abjeto, cara. Acho que a reação é pouca até, foi pouca até. Governo francês, Federação Francesa, e vai aumentar, cara. Vai ter ainda uma grita mundial maior. E tem que ter mesmo. Os jogadores argentinos terem cantado isso sobre os jogadores franceses é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Antes de contar o que eu presenciei na Argentina, o episódio de preconceito, eu tenho alguns comentários sobre a fala do Rizek, que, no geral, é excelente. É excelente a fala dele. De fato, os jogadores franceses não estavam se posicionando necessariamente em uma questão de esquerda e de direita. Mas é importante comentar que a esquerda europeia não tem, e não só europeia, a esquerda no mundo todo, não abraçou essa tese de bode expiatório dos imigrantes. Isso é uma coisa específica da extrema-direita. Ele falou ali de extremistas, mas não são qualquer extremistas, não. São os extremistas de direita
que são preconceituosos com os imigrantes e transformam os imigrantes em bodes expiatórios, que não reconhecem eles, no caso da extrema-direita francesa, no partido da Marine Le Pen, do Jordan Bardella, não é? Esses neofascistas que estão aliados aos neofascistas brasileiros, que estão aliados aos neofascistas americanos. E quais são os neofascistas brasileiros? Os bolsonaristas. Quais são os neofascistas americanos, estadunidenses? Os trumpistas. É bom dar nome aos bois, não é? É bom dar o nome aos bois para as pessoas saberem do que é que a gente está falando, né? Do que é que a gente está falando. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, o André Rizek fala que a esquerda e a direita querem o bem comum, mas tem diferentes formas de atingir isso. Eu até acredito que muitas pessoas de direita, liberais, libertários de direita, assim como pessoas de esquerda, acreditam estar lutando pelo bem comum. Eu até acredito nisso, porque eu já conversei com pessoas de direita que eles acreditam estar lutando pelo bem comum, estar defendendo o bem comum. Só tem um problema. Desigualdade é contrária ao bem comum. E as ideologias de direita produzem desigualdade de poder, produzem desigualdade de riqueza. E sabe o que é que produz o bem comum? Umas sociedades mais igualitárias. Sociedades mais igualitárias no acesso a serviços de saúde, a serviços de educação. Na Finlândia, todo mundo tem acesso à mesma educação. E é a melhor educação do mundo. E é um país que investiu pesadamente em educação e garantia educação para todos os cidadãos de forma igualitária. Então, o valor da igualdade, ele é fundamental, junto com a liberdade de acesso. A igualdade, ela produz mais liberdade para os cidadãos. O cidadão finlandês, por ter a melhor educação do mundo e ela ser igual para todos os cidadãos finlandeses, é uma sociedade em que os cidadãos são mais livres, são mais felizes, têm mais bem comum. Então, a questão do bem comum, ela é mais produzida por uma ideologia que produz mais igualdade. E não é bem o que a direita defende, não. Pelo contrário, a direita aceita muito mais a desigualdade, então isso daí também tem que ser ressaltado. O que ele falou, que o André Rizek falou sobre o Lamine Yamal, que ele simboliza o que os jogadores franceses estavam defendendo, é verdade. Mas tem uma coisa que ele esqueceu de falar e que eu falei no meu vídeo anterior. O pai do Lamine Yamal, ele jogou ovo em fascistas, em neofascistas. É uma pessoa que repudia o neofascismo, não é? Então, e o governo espanhol é de esquerda, o governo hoje do Reino Unido será de centro-esquerda, o governo da França teve uma vitória importante, embora apertada, da esquerda. Isso precisa ser dito também. Então, quem comemora vitória da seleção espanhola com gol do Lamine Yamal, achando que está comemorando algo contra a esquerda, o pai do Lamine Yamal é um antifascista, né? Um antifascista radical. E eu tenho poucas dúvidas que o Lamine Yamal deve compartilhar, em grande medida, ao pensamento do pai. Aliás, o Lamine Yamal já deu declarações de como para ele é importante aquela comunidade de onde ele e o pai são originários, né? São originários. E aí, os jogadores franceses e jogadores filhos de imigrantes não estão defendendo apenas a existência deles. Isso é um acréscimo ao que o André Rizek disse, mas estão defendendo seus familiares, amigos e suas comunidades. Porque todos eles estão sob o ataque dessa extrema-direita preconceituosa. Tendo dito isso, quero contar agora para vocês o que é que eu vi, o que é que foi assim muito próximo de mim, né? Na Argentina. Eu estava com um grupo de turistas no estádio do River Plate, né? Chamado estádio dos milionários, né? O estádio do River Plate, Monumental de Nunes. E a gente estava num restaurante e eu, socialmente branco, vocês sabem disso, né? Embora a minha família seja de mestiços, tem indígenas, negros, o meu fenótipo é branco, né? Eu estava numa mesa com outras 3 pessoas afrodescendentes brasileiros, né? Minha namorada na época, afrodescendente, negra, baiana, e outras 2 pessoas afrodescendentes. E a garçonete só me atendeu, só queria trazer o meu pedido. E aí eu me revoltei, todo mundo na mesa se revoltou, a gente percebeu o que estava acontecendo. Nós
protestamos com o organizador da visita do turismo, nós reclamamos, né? Eu fui duro, todo mundo foi duro ali, a gente reclamou, o pessoal da organização veio pedir desculpas para as afrodescendentes, pediram desculpas pra gente e tal, mas eu vou ser sincero com vocês, embora eles tenham pedido desculpas pelo que aconteceu, eu fiquei com um gosto muito amargo e não consigo nem imaginar o que as pessoas que sofreram esse preconceito ficaram, né? Qual a sensação que elas tiveram, né? Desse preconceito, né? Porque passou... eu vi acontecer com elas, mas não foi comigo, né? Foi com elas. Eu simplesmente mostrei indignação. Fiquei indignado, né? Junto com elas, com isso. E novamente o meu sentimento com esse canto absolutamente preconceituoso dos jogadores da seleção argentina, que caberia uma punição dura para eles terem endossado, porque quando os jogadores fazem isso, eles favorecem que os torcedores reproduzam esse tipo de comportamento absolutamente condenável. E aqui vai o meu parabéns ao André Rizek pela fala dura, necessária, e ele nem se dignificou a dar o nome do pilhado, né? Também ele tá lá no Sport TV, não sentiu a necessidade de fazer isso, mas é claro que a fala foi endereçada não só para o pilhado, mas para outros que tenham tido um discurso semelhante. O pilhado simplesmente foi o que foi mais ridículo, mais absurdo, mais virulento nesse discurso contra os jogadores da seleção francesa, que me deu a oportunidade de fazer uma reflexão ampla sobre uma série de questões. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.